I hate feeling like this. It's so pathetic. Do people like you ever feel this way? I figure you don't. You seem so perfect all the time. Lord must have been generous to you. He never answers any of my prayers. I don't know why. What did I do? What is wrong with me? You steal. Oh my God, are you kidding me? Where do you think I learned all this shit from? You wish I was different? So do I! You fucking hate me? So do I! It was my life. My life! I want what they have so badly. To be perfect. To be loved from as many people as possible to make up for all my time spent suffering. Please, I'm a star! Há um tempo atrás, se você chegasse em uma garota e falasse "você é como uma garotinha", talvez você acabasse arranjando confusão. I'm not a little girl. As meninas de hoje não querem se associar com garotas ou meninas, pois acreditam que esse termo as diminui, as infantiliza ou até as limita a um estereótipo. E por conta disso, criou-se uma nova frase: "Eu não sou como as outras garotas". Acredite se quiser, a maioria das meninas da sua escola ou faculdade acharia isso um elogio caso você chegasse nelas e dissesse: "Você é legal, você não é igual às outras garotas". Why are you so handsome? Isso se deve ao fato de que as garotas têm um desejo intrínseco de se destacar. Por conta disso, as meninas expressam gostos bem diferentes em músicas, atrizes de cinema ou até mesmo um filme ou série. Mas, dentro desse grupo, existem garotas que gostam de uma arte estranha, uma representação pesada e triste de si mesma, que consiste na idolatria à cantora Lana Del Rey, a bailarina de Cisne Negro e outras mulheres atraentes que expressam suas dores. O problema é quando a mídia capitaliza o sofrimento das mulheres e a verdade muitas vezes se perde no teatro. Veja o caso de Marilyn Monroe. Já se passaram 60 anos desde sua morte, mas a indústria cinematográfica continua buscando novas maneiras de capitalizar as provações de sua vida, transformando uma mulher real em um símbolo, traumatizado várias vezes em prol da arte. No filme Blade Runner 2049, uma cena retrata um empresário de uma organização de replicantes esfaqueando brutalmente uma replicante feminina enquanto sua assistente observa. A cena utiliza o corpo feminino para fetichizar a dor e dramatizar a angústia da mulher sendo observada por outra mulher, impotente. O diretor argumentou que se sentiu atraído pela cena porque mostrava as diferentes facetas da feminilidade. Nesse caso, aos olhos do diretor, as mulheres nada mais são do que criaturas tristes que o público iria se interessar em assistir. Quando a assistente replicante sofre ao ver sua semelhante morrer, a mensagem é: sua dor não é real, logo, não deveria se assustar. Lágrimas solitárias escorrem por uma pele de porcelana, fazendo da dor das replicantes uma representação estética da agonia feminina. Essa cena representa bem o tema desse vídeo: a romantização da dor feminina. Não iremos tratar de batalhas de gênero. Esse é um vídeo onde eu analiso como as mulheres se identificam com personagens irrealistas, de como elas se sacrificam para se encaixar em um grupo e de como tanto a sociedade quanto as próprias mulheres embelezam o sofrimento feminino. Mas antes, temos que ver como começou essa onda da sociedade ficar obcecada por mulheres sofredoras, a ponto de virar uma estética moderna. A heroína trágica tem sido um dos arquétipos mais populares nas narrativas ficcionais e históricas durante séculos. Os historiadores criaram uma lenda em torno da bela e poderosa Cleópatra, que supostamente cometeu suicídio por picada de cobra. Hoje em dia, somos obcecados por belezas trágicas porque é ensinado às pessoas, principalmente às mulheres, que seus principais bens são sua aparência e fertilidade. Então, o valor de uma mulher tem prazo de validade. Para algumas mulheres, é melhor morrer jovem e bonita do que envelhecer. Nossa cultura idolatra mulheres bonitas que morreram jovens porque não podemos admitir que mulheres que não se enquadram em nossos estreitos padrões de beleza ainda tenham algum valor. Além disso, a mídia muitas vezes não consegue reconhecer quando a estética da garota diferente está sendo usada ironicamente.
Em seus primeiros anos de estreia, Lana Del Rey construiu sua personalidade no palco em torno da protagonista Lolita, uma adolescente que sofre exploração sexual nas mãos do padrasto. Mas, enquanto a Lolita é uma vítima impotente, Lana recupera o poder de adulta consentida e permite que Lolita expresse suas emoções complexas em relação ao seu agressor, dando-lhe uma voz que ela nunca teve no romance. Infelizmente, a mídia ignora isso e apenas apresenta Lana como uma femme fatale. A diferença entre esta era e a recente onda de postagem das "eu sou diferente das outras garotas" é a ênfase na romantização de doenças mentais, como depressão, ansiedade, transtorno por uso de substâncias ou transtornos alimentares. As garotas nesse nicho expressariam seus desejos sinceros de serem bonitas de uma forma trágica e lamentável. Mídias como Fleabag e o romance Meu Ano de Descanso e Relaxamento expressam um niilismo em relação à feminilidade e à existência. Essas narrativas apresentam personagens femininas conscientes de sua autodestruição, usando humor para lidar com isso. Parecem sugerir que é normal ser miserável e passivo, desde que seja engraçado. I want to fuck a priest. Catholic? Yes. A good one. Yes. Looks good in the... Yes. I understand. Do you really want to fuck the priest or do you want to fuck God? Sem dúvidas, a romantização da dor feminina tem um legado complicado. Quando usado corretamente, é uma válvula de escape usada para a autoexpressão. No entanto, o sofrimento das mulheres muitas vezes é mercantilizado. Por isso, é importante nos aprofundarmos em como transformam a dor das mulheres em espetáculo. Euforia, que encantou as meninas nos últimos anos, aborda uma série de questões significativas na vida dos adolescentes, incluindo, entre outras, uso de drogas, luto, sexualização, relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos. Quase todas as personagens femininas da série estão passando por experiências profundamente traumáticas que nós, como espectadores, assistimos. I don't fucking trust you. No one does. Yeah, because you fell in love with someone who spent years making fun of you. Sad. As adolescentes são fisicamente impecáveis, com rostos cheios de maquiagem brilhante e roupas de festa, acompanhadas por uma trilha sonora que faz com que o vício não pareça tão ruim. Give me that pig. It brings you alive. You won't try it. No, I do not want to try. Cassie, por exemplo, se tornou uma personagem odiada assim que começou a sair com o ex-namorado abusivo de sua melhor amiga. Cassie tem uma história terrível enquanto navega em sua sexualidade e anseia por validação. É difícil ver ela trair sua amiga. Odiamos Cassie por fazer isso, mas também temos empatia por ela porque ela é produto de um ambiente que a fez sentir-se valorizada apenas por meio da validação sexual. Para aprofundar ainda mais essa questão, as mulheres sofrem e são informadas de que têm de sofrer para serem aceitas na sociedade. Pense em consultas regulares no ginecologista, dietas, sangrar uma vez por mês e, acima de tudo, ser instruída a aceitar a imposição da sociedade. Em Euforia, as vidas das mulheres são glamorizadas por belas atrizes e pela estética de que tudo é uma festa. Daí vem a atração por adolescentes que sofrem. Em The Idol, a intenção original era criticar o sofrimento e a objetificação das mulheres ligados à fama, mas essa intenção se perdeu ao longo do tempo. Modificaram a mensagem original, transformando o enredo de uma mulher descobrindo sua sexualidade em uma história sobre um homem abusando de uma mulher que supostamente gosta de ser abusada. Essa transformação fez com que o programa se tornasse exatamente aquilo que pretendia criticar. Isso é a fetichização dos criadores da série em relação principalmente às mulheres. Como representar a dor feminina sem contribuir para uma cultura que fetichiza essa dor até um ponto da fantasia? O perigo da feminilidade ferida está em ligar isso a um culto à dor que relativiza a própria dor. A dificuldade está no fato de que, por trás dessa fascinação obscena por representações de mulheres que se machucam, têm relações sexuais ruins e abusam do álcool, há mulheres reais que vivem de verdade essas situações. E se você pertencer a outra identidade marginalizada, como ser trans, indígena ou negra, a representação é escassa e muitas vezes envolve sofrimento na tela. Robin reflete sobre a experiência de assistir 12 anos de escravidão e como a personagem Patsy representa o sofrimento das mulheres negras.
O questionamento surge sobre se essa brutalidade extrema é o preço que as mulheres negras têm que pagar para serem vistas. Na indústria do entretenimento, a imagem é tudo, e isso é especialmente verdade para as mulheres. As mulheres jovens, especialmente as cujas imagens são cuidadosamente elaboradas, são encorajadas a retratar uma doce inocência que as torna agradáveis às massas. Perfect Blue aborda uma variedade desses tópicos, desde o consumismo obsessivo até a saúde mental. Mas o problema não reside apenas em mulheres vulneráveis, mas também em mulheres agressivas. Amy Dunne, de Garota Exemplar, é tudo que os estereótipos tradicionais de personagens vulneráveis não são. Ela é educada, bonita, casada e completamente psicótica. O marido de Amy, Nick, está na palma da mão dela. Ela pode determinar quase todas as decisões que ele toma. Já está estabelecido que ele é um covarde, então não é chocante que Nick decida ficar com Amy no final do filme. Com frequência, as mulheres sentem que têm de esconder a sua raiva, como se fosse um segredo que só pode ser sussurrado na calada da noite. Falaram a elas que não é educado ficar brava. Amy não se importa em ser educada. Sua hostilidade fala em todas as mulheres. Atinge uma parte das garotas, uma parte que quer gritar, chorar e fazer drama. O mundo tenta incansavelmente afastar esse impulso natural. E é interessante ver Amy cometer o impensável, porque isso ressoa com a parte do subconsciente feminino que está desesperada para fazer o mesmo. Ter a oportunidade de mostrar as partes de você que você geralmente trabalha tão incansavelmente para esconder é uma noção que agrada a todas as mulheres. E continuando com os filmes onde as mulheres se escondem sob sorrisos falsos, enquanto transbordam de diferentes emoções, temos... É uma história de uma mulher levada ao limite que finalmente encontra forças para reagir. Ela sonha com uma vida de estrela, ela odeia sua vida simples e sonha em se tornar mais. Ela até mesmo se casa com um homem rico a fim de que ele a tirasse de sua vida rural. Entretanto, sua mãe não aprova suas ambições. Mas quando Prue vai até um cinema, ela conhece uma jovem que lhe apresenta o conceito de pornografia e faz vagas promessas de levá-la para a Europa. Com todas as suas esperanças depositadas em um teste para uma trupe de dança itinerante, Prue faz planos para deixar sua vida chata para trás, mesmo que isso signifique queimar tudo. Ela até luta contra sua própria bruxa malvada, sua mãe, que insiste que Prue se conforme com sua visão inabalável de feminilidade. O que diferencia Prue de Dorothy é a sua fúria por estar presa a uma vida insatisfatória. Isso se traduz em um fascínio pela violência, tornando-a mais parecida com a sua mãe do que ela gostaria de admitir. Tal como a sua mãe, Prue está presa a uma vida que despreza por causa de fatores de estresse cultural e do papel ao qual ela foi forçada. Prue é a história de uma mulher levada ao limite que finalmente encontra forças para reagir. Prue diz que o que ela quer é ser amada, mas o que ela realmente quer é a liberdade. Ser amada é simplesmente a única maneira que ela conhece de conquistar isso. A tendência de acreditar que o sofrimento torna você mais interessante ou engraçado pode ser atraente para as mulheres, principalmente para as adolescentes. O TikTok está cheio de chavões que podem facilmente prender a atenção, como o Fleabag, um programa de TV com uma protagonista que parece induzir ao sofrimento e quebrar a quarta parede. A escritora do programa disse que a personagem representa seus medos mais baixos. A ideia então de que estar na sua fase Fleabag é algo a desejar é muito perigosa. Até a própria Fleabag tentou se amenizar na segunda temporada, dizendo ao público e à sua irmã Claire várias vezes que ela não faz mais isso, em referência tanto à autodestruição quanto ao vício em sexo. Também encontramos mulheres desejando viver uma fantasia, como o caso da série Crepúsculo. Os interesses amorosos masculinos de Bella, Edward Cullen e Jacob Black, são excessivamente controladores em relação à protagonista. Eles a perseguem e ameaçam se machucar para manipulá-la emocionalmente. Ameaçam violência um contra o outro por sua atenção e a manipulam de várias maneiras. Bella desvaloriza sua própria vida em busca de uma fantasia. Para avançar a trama e sustentar visões problemáticas de amor, ela é constantemente colocada em situações de risco. Muitas mulheres concordam com o estilo de Fleabag, adoram a coragem de Amy e se identificam com a prisão social em que vivem como Prue e até mesmo sonham em ter uma vida romanticamente selvagem como a de Bella em Crepúsculo. Mas afinal, qual é o problema disso? É natural das garotas quererem ser diferentes, se sentirem únicas e autênticas, serem notadas pelo rapaz mais bonito da sala, mesmo que elas não tenham o padrão de beleza que a sociedade impõe. É nesse momento que a autonomia das mulheres é trabalhada desde cedo.
quando elas exercem suas escolhas para decidirem o estilo de vida que querem ter, mesmo que talvez não seja o estilo mais saudável. Essa necessidade de não querer ser igual às outras vem com uma bagagem, a de ser julgada por outras garotas. Se você gosta de funk e MPB, você é sem cultura. Se você gosta de ler, você é cult de forma forçada. E se você gosta de videogames, obviamente só está fazendo isso para agradar outros homens. Mas mesmo caso você seja o completo oposto disso e seja mais feminina e gosta de se vestir de rosa, então você continua sendo uma garota que está se esforçando para chamar a atenção de outros homens. E até quando sua personalidade e interesses são uma mistura de tudo isso, você ainda vai ser taxada da maneira negativa que as mulheres gostam de impor umas às outras. E isso tem muito a ver com as mulheres, pois elas pensam: eu não sou como as outras garotas, eu sou uma exceção. E você acha que é uma exceção não por se achar melhor que os outros, mas sim porque você sabe de fato quando está interessado em alguma coisa ou só está tentando seguir uma moda. Por outro lado, você não consegue determinar se as outras garotas gostam mesmo do que dizem gostar. Nesse sentido, vemos que as mulheres são livres para exercer seus gostos da maneira que quiserem, contanto que seja da maneira, entre aspas, correta. Preste atenção se você já ouviu alguém dizer algo do tipo: isso não é o que ela verdadeiramente quer, mas sim o que ela acredita querer por conta do sistema ao seu redor. A ideia é que essas preferências são inautênticas, que se uma mulher estivesse agindo de acordo com seus verdadeiros desejos, ela não escolheria ser submissa ao seu parceiro ou fazer 15 cirurgias cosméticas diferentes apenas para retirá-las quando a tendência passasse. Então, será que as mulheres que têm preferências alinhadas com esses padrões não estão perpetuando a sua própria opressão? Essas são as que criticam as mães que ficam em casa ou as mulheres que amam maquiagem, dizendo que não estão se libertando das algemas de sua própria mente. Muitos de vocês devem ter ouvido falar dos TikToks recentes de namoradas que ficam em casa. Será que servir um homem e limpar a louça é realmente o que te enche de propósito? O problema de pensar dessa forma é que isso dá permissão para ditar se a sua escolha é realmente válida ou não. Mesmo supondo que o estilo de vida que uma mulher escolher seja necessariamente errado e acabe promovendo sua própria opressão e objetificação, será que isso nega a individualidade das mulheres em serem o que elas quiserem? No vídeo Pare de Negar a Autonomia das Mulheres, de Olivia Sun, a apresentadora aborda várias teorias do que é a autonomia. Nesse vídeo, ela também explica que a autonomia só pode ser considerada dessa forma caso você tivesse tido outras opções. Veja o caso de um sonâmbulo assassinando alguém. É trágico, porém a pessoa não estava no controle. A autonomia também fundamenta a não interferência na vida de outras pessoas. Deixamos que outros façam suas próprias escolhas na vida, mesmo que não achemos que seja a melhor escolha. Mesmo que saibamos que ficariam melhor com um corte de cabelo diferente ou com uma cor de cabelo diferente, porque vemos a sua autonomia como algo a respeitar. Mas também é importante argumentar que algumas mulheres não conseguem pensar por si mesmas. Quando as pessoas nascem em sistemas injustos e não recebem educação para entender a sua situação, não terão como entender que a maneira como estão agindo é errada. Por exemplo, uma mulher que perpetua pensamentos errados, dizendo que o lugar de mulher é na cozinha em ponto final. Mas também existe o outro lado, que algumas pessoas acabam vivendo uma vida limitada porque estão conscientes de sua opressão. Veja o caso de uma mulher que está em um trabalho horrível, sendo assediada, mas não quer sair por medo de ficar desempregada. Estas mulheres vivenciam um conflito interno a respeito da aceitação das normas que seguem. E eu estou falando tudo isso para chegar à conclusão que as mulheres estão em um dilema terrível em suas identificações e até mesmo para tomar decisões no dia a dia. Hoje em dia o sistema de coisas é tão sensível que o mero fato de você querer se identificar com uma personagem ou gostar de ler livros ao invés de se maquiar é motivo de você estar trabalhando a favor da sua própria opressão. Por isso, a saída mais inteligente para as mulheres é estudar a respeito do assunto e procurar entender e até respeitar a decisão das outras pessoas. Mas talvez você discorde de mim, e talvez você diga que as mulheres precisam adotar determinadas atitudes, mesmo que não queiram, para combater a opressão em que vivem. Mas isso é argumento de totalitarismo. Durante a era imperialista, quando as potências imperiais europeias iam para países de terceiro mundo e viam que as mulheres estavam sofrendo e precisando de ajuda, eles conquistaram as terras e escravizaram os homens usando a desculpa de estarem salvando as mulheres do ultrapatriarcado. No fim das contas, por mais que as mulheres tenham preferências prejudiciais ao se identificar com personagens, movimentos ou até mesmo com um estilo específico, elas não perdem a sua autonomia por conta disso, mas nada disso é a minha opinião.
Na minha opinião, nós homens não vemos a dor feminina como algo a ser levado a sério. E acredito que isso seja completamente natural. Afinal de contas, na minha opinião, as mulheres também não veem o sofrimento masculino como algo a ser levado a sério. Eu mesmo tive muita dificuldade com esse vídeo, pois algumas questões me parecem ridiculamente complexas e estranhas de entender, ao ponto que me parecia mais um exagero problematizar tanto um problema. Só que eu notei algo muito interessante, algo que valeu a pena o tempo da minha pesquisa. A minha opinião é que os homens sofrem ao não conseguir se encaixar nos padrões da sociedade, diferente das mulheres, que sofrem por terem que seguir esse padrão. E por que estou falando sobre gênero, sendo que eu disse que não falaria sobre? Peço desculpa, mas nesse canal eu sempre levo os dois lados da moeda em consideração. E qual é a sua opinião sobre o assunto? Agora que meu convite está feito, vamos à parte mais importante do vídeo, a moral da história. O sistema de coisas sufoca as pessoas e nós precisamos extravasar essa dor, às vezes postando vídeos estranhos no TikTok ou se envolvendo em algum tipo de mídia que retratam personagens complexos ou moralmente errados. Existem também os casos em que encontramos humor em nossas próprias situações tristes do dia a dia. Mas é importante parar de romantizar essa dor e começar a ver essas representações como uma forma de entender nossos traumas e sofrimento, ao invés de servirem de inspiração como figura de imitação.